Meu nome é Gisele Aguiar, eu sou fisioterapeuta, sou proprietária da Casa Vida, que é uma clínica de reabilitação aquática aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. E hoje eu já comecei chorando, a manhã de hoje. Olha que bonitinhas as maritacas cantando. Com um texto que eu recebi de uma amiga chamada Lissandra. E aí ela falou que viu esse texto na live da Biba sobre o disbicicléticos. Se vocês quiserem ler esse texto, eu vou colocar no meu Instagram e fala sobre coisas muito bacanas para refletir sobre as crianças que são especiais, as crianças que são diferentes e de como os seus pais tratam ou podem vir a tratá-las, né? A sociedade, enfim. E quando eu li esse texto, eu não vou falar para vocês que eu concordei ou discordei, mas esse texto despertou em mim a seguinte coisa que eu vou ler para vocês, por incentivo da Lissandra. Eu mandei para ela imediatamente, ela falou, faz um vídeo, grava, porque isso pode ajudar outras pessoas, e eu adoro fazer esses negócios mesmo, né? Eu só ajudo o outro porque primeiro bateu aqui, então vamos lá. A minha opinião, que não tem nada a ver com o que eu aprendi profissionalmente, e sim o que eu aprendi na minha carne, na minha experiência de vida, somos únicos e capazes de fazer coisas únicas, com ou sem diagnóstico. Minha opinião é que o laudo, o diagnóstico, ele apresenta para você, que está recebendo, suas características mais, digamos, mais evidentes, né? Como se fosse assim, ó, você nasceu assim e essas são suas características. São boas ou ruins, mas são suas características mais predominantes, ok? E geralmente as pessoas recebem isso no começo da vida. Mas a execução dessas características, que são notadas pela grande maioria como superpoderes, na minha opinião, características naturais dessa mesma pessoa que nasceu assim. E é a neuroplasticidade que está em todos os cérebros humanos que nos dá a oportunidade de surpreender com resultados benéficos para o sujeito, né, a pessoa, e para quem convive com ele. Então, muitas crianças lá na Casa Vida, as mães falam assim, quando meu filho nasceu, o médico disse que ele não andaria, ele disse que não falaria, ele disse que o prognóstico seria muito difícil e hoje em dia meu filho anda, corre e fala, ou meu filho é muito melhor do que o prognóstico do médico que foi de morte até mesmo, né? Tem muitas pessoas que recebem o diagnóstico de morte. Eu acho que está dando reflexo, mas eu não vou enxergar se eu tirar o óculos. Logo, teremos pessoas que nasceram capazes de tudo. Então, por outro lado, sem ser essas crianças que recebem um laudo desde o comecinho, temos pessoas que nasceram capazes de tudo, sem laudo, né? Sem nada, que são os típicos. Ou seja, está dentro da maioria da sociedade. Essa pessoa, porém, tem a alma e coração, esse exemplo que eu estou dando, com sensações de impotências afetivas, de experiências não superadas, de estímulos extremos doloridos e etc. E essa mesma pessoa não fará 40% da potência que ela nasceu para ter e desenvolver. Contrapartida, teremos crianças /adultos que estão fora desse aquário da sociedade, pois são atípicas, que desenvolvem seus superpoderes e podem, né, desenvolver os seus superpoderes e acabam abafando, de certa forma, suas características naturais limitantes inicialmente. 100% do tempo, isso vai acontecer? Não. 100% do tempo eu vou usar meus superpoderes que eu nasci assim, né? Junto com as características que me limitam, também tem as características que me diferenciam, que são acima, né, da média da grande maioria. Porque Papai do Céu faz assim, né? Deus compensa. Deus tira a fala de uma criança, mas dá a expressividade dos olhos, do sorriso.
É sempre assim, sempre tem essa compensação. A criança não consegue matemática, mas consegue ler sozinha, aprender a ler sozinha. Então, por aí vai. E não mesmo. Pois as características muito diferentes serão talvez afastadoras, incompreendidas, julgadas, apontadas, discriminadas, rejeitadas, diferenciadas negativamente. E o portador dessas características precisará de uma alma livre. Falou em alma livre, eu fico assim. De ser ainda mais o que ele nasceu para ser. Para ser surdo, por que não? E voltar a olhar, ser surdo e não olhar, não ouvir as coisas, né, que fazem mal. E voltar seu olhar para a sua essência. A essência que deveria ser unânime socialmente. Deveria todo mundo ter a sua essência, né, boa. E é ser bom consigo em primeiro lugar e naturalmente transbordar para quem os rodeia. Essa é a minha percepção. Se o aquário tivesse uma lupa na alma, acredito que todos teriam laudos diagnósticos justificando as suas atitudes erradas, né? Socialmente falando, erradas. Oh, meu Deus. E que certamente incomodará primeiro a pessoa própria e depois incomodará quem os rodeia, de forma natural e inevitável. Nesse texto que eu estou tendo a coragem de não minimizar nossas características que são sim limitantes a olho nu, mas direcionadas amorosamente. Tudo isso se mescla e se funde no poder do amor de Deus por nós, sem distinção, sem diferenciação, sem classificação e predileção. Jesus nos ensinou. Ele não restringia os locais visitados, as características das pessoas, ele não separava, ele só amava. E o amor curava o inimaginável à sociedade, o inacreditável à sociedade, e até mesmo da própria pessoa que estava sendo curada. Ela ficava sem acreditar que aquilo estava acontecendo. E estou extremamente emocionada agora. Eu estava escrevi. Eu estava muito, muito, muito emocionada nesse exato momento. Pois passou um filme na minha cabeça onde eu nunca soube de forma consciente de minhas características limitantes. Que hoje eu tenho mais consciência. E sempre as usei por instinto de sobrevivência para continuar seguindo em frente. Até hoje. E ao contrário de muitos, descubro que faço parte das características limitantes de algumas coisas, que eu fui no psiquiatra recentemente e descobri algumas coisas que são justificativas das minhas limitações e características que antes eu me culpava e me chicoteava por ter, né? Mais ou menos isso. E que pouco importa, né, o nome, mas são características limitantes sociais. Que muitos sabem no início da sua vida. Isso que eu soube agora, com 42, quase 43 anos, vou fazer em maio. E por incrível que pareça, me sinto ainda mais livre, porque eu me sinto fora do aquário e livre no oceano, depois que eu fiquei, né, mais consciente. E me sinto orgulhosa, livre e prazer em ser diferente, mesmo ainda tendo as desvantagens sociais que me bloqueiam um pouco em seguir uma amizade, ou eu de ser compreendida, de concluir um livro que eu desejo escrever e que fica pelas características limitantes eu não consigo concluir, e graças a Deus não precisar em ser perfeita, 100% aceita, também não. Obrigada, Liz, pela reflexão do texto da bicicleta e logo agora de manhã. Obrigada.
E eu tava chorando, chorando, chorando. E aí eu completei, eu tô orgulhosa, é a palavra de ser imperfeita. Eu espero que essa semente já seja germinada, já esteja sendo germinada no Lelê e nas minhas filhas. E o Lelê descobriu tardiamente, né, com 8 ou 9 anos, que é autista. E aí ele falou, mãe, é o dia do autista, igual o dia das mães, igual o dia dos pais. Então o que eu vou ganhar, né? Eu tenho superpoderes. Ela apresentou isso pra eles de um jeito muito lindo. E por que ela apresentou isso pra ele de um jeito muito lindo? Assim que ela soube. Porque ela tinha acabado de experimentar a autoaceitação das características limitantes dela, dos defeitos dela que ela não aceitava, das coisas que ela percebia nela e que ela recusava, que ela rejeitava nela mesma. E como que ela poderia aceitar as coisas diferentes do filho, ou do marido, ou da sociedade, ou dos amigos, enfim, como que ela faria isso? Então, eu a conheci através de um atendimento de bioalimento e de mediação física e emocional aqui. Ela veio lá do Rio, indicada pela Gaba. Obrigada, Gaba, que sempre me indica muitas pessoas. E depois a gente se tornou amigas e depois ela se tornou a plataforma que recebeu o meu curso de mediação física e emocional, onde eu não sabia de nada ainda, não sabia nada dessas coisas que eu sei agora, sobre essas características. E eu fiz esse curso incentivado pela Liz, incentivado pela Joana Muniz, que me conheceu ainda recreadora lá no Le Canton. E hoje, várias pessoas que fazem, né? A primeira turma que fez, que tinha médico, psicólogos, mães, professoras, etc., enfermeiras, elas falaram, a maioria falou, mães especiais também estavam lá, elas falaram assim, a maioria falou, eu gostei do seu curso, né? Até mesmo do gratuito, porque a Flavinha maravilhosa falou assim, eu recebi a autorização de permanecer no meu hospício, brincando, né? Porque ela se sentia muito diferente da sociedade e ela se sentia num hospício que ela tinha que sair do hospício, ela tinha que ser normal para poder fazer parte. E fazendo o meu curso, ela percebeu o quanto que ela poderia se aceitar e cada vez que ela se aceitasse, ela conseguiria mudar ou melhorar, aperfeiçoar, usar a neuroplasticidade a favor dela. Então, se eu não tenho consciência do que eu tenho, que me incomoda, como que eu posso mudar, melhorar? Eu não tenho consciência, eu não sei. Ninguém me falou, só me critica. Né? Digamos assim, eu só entro no coisa da crítica desde criança, mas assim, eu sempre fui surda. Sempre fui surda, eu nunca dei ouvidos. Eu nunca entendia que aquilo tinha malícia ou que era pejorativo. Pelo contrário, eu falava assim, então eu vou tratar melhor essa pessoa, porque o jeito que eu tô sendo não tá sendo suficiente. Então eu vou tratar ela melhor para que eu possa ser aceita e para que eu possa fazer parte, eu me sentir fazendo parte, né? Então, gente, olha só, que maravilha que eu tô falando com vocês. Você também já passou por isso, independente de receber algum diagnóstico, de receber diagnóstico de algum psiquiatra, ou de algum psicólogo, de algum... Independente, você já sentiu alguma vez na sua vida, se sentiu inadequado. Ou não estava se sentindo muito bem naquele lugar, ou com aquelas pessoas, e tudo bem. Você perceber isso agora e perceber que você é único, você é única, com as suas características que fazem parte desse aquário ou não. Que são aceitas ou não. Se você não mata, não rouba e não deseja o mal para as pessoas, mal mesmo, sabe? E faz o mal para as pessoas, se você não faz parte dessas coisas que eu falei agora, então você é perfeito do jeito que você é. E essas pessoas que fazem essas coisas, talvez falte para elas consciência de quem elas são. Tenha consciência de que elas têm tudo que elas precisam, porque tem gente que rouba sem precisar roubar, digamos assim, não tá passando fome, tem tudo dentro de casa e vai lá e rouba por prazer, né? Por uma
disfunção psiquiátrica e tal, e que precisa também reconhecer sobre isso para poder se tratar, para poder mudar, melhorar e não fazer mal para o dono do estabelecimento que está sendo roubado. Gente, eu estou viajando aqui nessa fala porque eu quero incluir todo mundo, eu não quero separar ninguém. Inicialmente eu falei assim, se você não for dessa parte, deixa para lá, mas aí eu estou excluindo essas pessoas que são humanos e que são imperfeitos, tanto quanto eu, e que passaram por várias coisas na vida deles, e que eles acreditaram que essa seria a solução. A solução seria matar, a solução seria roubar, a solução seria fazer o mal para a pessoa, e ela acredita assim, é o que eu preciso fazer. Até ele ter a consciência que isso faz mal para alguém, e faz mal para ele também, em primeiro lugar, a gente não sabe, né, quando que esse dia vai chegar e se vai chegar. Mas, por enquanto, para de olhar para o lado, para de olhar para o vizinho, para a sogra, para todo mundo que está do lado, e olha para você, meu querido e minha querida, olha para você. E eu tenho um curso gratuito que fala Voltando para Casa, e é voltando para você, voltando para o seu coração. Eu gravei ele no início da pandemia, e eu convido todos vocês para fazerem. Não é pegadinha, não é isca de marketing, você conclui tudo, é como se eu estivesse atendendo você. E um atendimento comigo individualmente, eu não vou conseguir atender todo mundo, eu não vou conseguir atender muitas pessoas, mas se você fizer o curso e desfrutar do curso, ir lá no seu psicólogo e falar, olha, eu ouvi uma aula da Gisele e despertou isso em mim. Faz sentido? Vamos falar sobre isso? Aí você vai lá e leva para o seu psicólogo, leva para o seu pediatra, para o seu psiquiatra, leva para o seu pastor, para o seu padre, leva, né? Se leva para alguém, pede ajuda para que você possa se sentir melhor e mais leve. Igual eu tô agora. Eu tô me sentindo muito leve, eu tô muito grata. Obrigada mesmo a Deus por ter me feito do jeitinho que eu sou. Obrigada a meus pais, porque se não fossem eles, eu não seria eu, né? Obrigada pela minha história, porque se eu não tivesse não morado com a minha mãe, não morado com o meu pai, em algum período da minha vida, se eu não tivesse recebido da minha avó paterna o que eu recebi, e de toda a minha família, materna e paterna, as duas famílias são muito importantes para mim. Todos os meus irmãos que são de outras mães, né, que é do meu pai com outras mães, eu amo todos eles, eu incluo todos eles, até mesmo um que eu não conheço, e eu espero conhecer. A minha irmã mais nova, a Valentina, que tem 2 aninhos, e minhas filhas, né, minhas 3 filhas. Muito obrigada por tudo. Eu sou muito grata de estar aqui. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão chorando por tanto tempo. Eu já fiz live chorando, já atendi chorando, já palestrei chorando, mas um vídeo assim, com tanto tempo chorando nunca. E a Alessandra falou assim, eu falei, mas eu vou chorar se eu fizer esse vídeo. A Alessandra falou assim, Gisele, você se expõe de um jeito muito livre e é esse o seu diferencial. Então isso é só mais um jeito, né, de se expor. E convidar você a se expor também, mas para você se curar, para você se colocar numa situação de colocar oportunidades na sua vida que você possa se ajudar. Quando Pedro afundou, Jesus pediu para ele andar, né, sobre as águas, igual ele andou, e ele começou a andar. E quando ele desacreditou, quando ele esqueceu da fé que ele estava tendo em Jesus, em Deus, ele esqueceu. Ele afundou. Tamanha importância de você se conectar com a tua fé. Fé em Deus, fé em Jesus e fé em você. Né? Não é... Isso aqui não é papo de autossuficiência. Pelo contrário. Isso aqui é papo de saber do... ame o próximo como a ti mesmo, né? Ou também tem assim... não temas, estou contigo. Você vale mais do que os passarinhos. Tem tanta passagem bonita falando do seu valor, sabe, na Bíblia. E isso aqui é só para isso, é só para te lembrar o quanto que você não pode esquecer do seu valor para Deus, né? E quanto mais você se conhece, quanto mais você tira as cascas que você construiu aí dentro para ser quem você é, para ter conseguido sobreviver até aqui, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Que você fez ou você vai precisar ainda fazer para estar de pé, tá tudo bem, mas que você se abra para essa oportunidade de você se ver, se reconhecer, se aceitar, para você poder aceitar o seu filho,
que talvez você tenha acabado de receber o diagnóstico de autismo, e essa semana agora é a semana do autismo. Para você que até hoje o seu filho já está bem mais velho e você não aceita o diagnóstico dele até hoje, ou para você que simplesmente precisa, né? Acho que todo mundo precisa. Obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus mesmo. Sintam-se que não estão sozinhos, estão acompanhados por Deus, né? E respeito você que não acredita em Deus. Se você acredita na natureza, ok, sinta-se na natureza, mas sinta-se pertencendo, né? Sinta-se acolhido e protegido e seja você. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada mesmo.